Eu nunca vi a seleção brasileira ser campeã do mundo, ganhar uma Copa do Mundo, nunca na minha vida. Eu tenho 34 anos agora, atualmente, e desde quando eu comecei a assistir televisão, que foi por volta de mais ou menos por ali por 2000, 2002, 2003, eu não acompanhei a seleção brasileira, porque eu sou uma pessoa que eu vim da roça, sou uma pessoa que não tinha acesso ainda à televisão. Naquela época era época de rádio. Eu tenho certeza que as pessoas que me acompanham aqui no canal, tem muitas pessoas que chegaram a ver, por exemplo, um vídeo, ou aliás, chegaram a ver, a ver não, a assistir um jogo pelo rádio. E eu lembro que o último jogo da seleção brasileira que eu ouvi pelo rádio foi a final da Copa do Mundo, acho que foi a final da Copa do Mundo, entre Brasil e França, que a França venceu o Brasil por 3-0. E naquele jogo, assim, cara, eu tava numa animação tão grande, toda hora sai um gol da França, né? E assim, mesmo assistindo, mesmo ouvindo pelo rádio, né? Assistindo, né? Podemos dizer assim, pelo rádio, caramba, eu fiquei muito triste. Naquela época eu era moleque, era criança, adolescente ainda. Criança, não era nem adolescente ainda. E eu já fiquei triste pra caramba pelo fato da seleção brasileira estar perdendo. Eu, praticamente um garoto que nunca assistiu um jogo pela televisão, já estava emocionado e triste pelo fato da seleção brasileira perder aquele jogo. Enfim, pessoal, esse vídeo é um desabafo aqui sobre a atual seleção brasileira. É triste demais para quem acompanhou o Ronaldo, para quem acompanhou o Rivaldo, para quem acompanhou Adriano, para quem acompanhou Roberto Carlos, Cafu, Dida, quem mais? Deixa eu ver se eu esqueci. Até o Robinho posso colocar aqui, eu posso colocar mais, quem mais? Gente, era muita gente boa, Lúcio, a Juan, era muita gente boa naquela seleção brasileira. E hoje a gente acompanhar a seleção brasileira assim é triste, triste demais. Porque eu com 34 anos não vi o meu time, não vi a minha seleção ser campeã do mundo, nunca vi. E eu acho que eu nunca vou ver, sinceramente falando com vocês. Eu acho que eu nunca vou ver. Porque o que o Brasil apresenta hoje dentro de campo é um futebol assim comparado àquela seleção que a gente acostumou a ver com o Adriano lá na frente, com o Kaká, com o Ronaldinho Gaúcho. É medíocre demais, é um futebol medíocre demais. Desculpa estar falando isso, jogadores, mas não tem como comparar vocês, jogadores de hoje, com aqueles jogadores quando o Brasil entrava em campo. Era que nem a gente assistir, por exemplo, uma corrida de Fórmula 1 com Lewis Hamilton. A gente sabia que ia ganhar. A gente sabia que ia ganhar. Pessoal, a última Copa que eu assisti, que deu gosto de ver, foi a Copa de 2006, que o Brasil perdeu. E como eu falei pra vocês, quando eu comecei a assistir televisão foi de 2003 ali em diante. E eu cheguei a acompanhar aquela Copa de 2006. Agora vamos analisar aquela seleção de 2006 para essa seleção de agora que a gente tem. Vamos analisar, por exemplo, aqui peça por peça. Vamos bater aquele papo, vamos trocar uma ideia aqui bacana com vocês. E quero pedir que vocês se inscrevam aí, deixem o like da confiança, tá? E comentem o que vocês acham da atual seleção, se vocês assistiram a seleção já ser campeã mundial, se vocês assistiram aquela seleção histórica, pentacampeã mundial. Enfim, pessoal, vamos discutir sobre essa seleção brasileira atual de hoje, que jogou contra a Tunísia, que infelizmente, a seleção brasileira infelizmente dependia do Neymar. Aí o Neymar hoje não está jogando lá mais futebol, lá essas coisas, não está nem sendo convocado. O Brasil hoje depende do Estevão, um garoto de 18 anos. Olha que absurdo! O Brasil depender de um garoto de 18 anos. Vamos lá. Antigamente o Brasil tinha Lúcio e Juan. Lúcio e Juan na zaga. Que eu me lembro. Lúcio e Juan, Roberto Carlos e Cafu. Lúcio, Juan. Vamos ser assim. Lúcio, Juan, Roberto Carlos, Cafu. Olha que quarteto fantástico.
E hoje a gente tem o Marquinhos, que pra mim é um bom zagueiro, Marquinhos, tá? Tem o Militão, pra mim também é um bom zagueiro, mas não se comparam aqueles caras, pra mim não se comparam. Os laterais, o Wesley, ex-Flamengo, Alexandro, atual Flamengo. Assim, com todo respeito à história de cada jogador, mas pessoal, Roberto Carlos não é incomparável, é um cara incomparável. Aquele chute não, aquele míssil que a gente chama de chute do Roberto Carlos é incomparável. Quem mais? O Cafu, um cara bicampeão, levantou 2 taças aí. Aí a gente vai ali pro volante, né? E sinceramente eu nem lembro quem que eram os volantes da seleção brasileira. Sério mesmo, eu nem lembro dos volantes da seleção brasileira, mas era muita gente boa. Eu acho que o Brasil era feito ali no meio, né? Com Kaká, Ronaldinho Gaúcho, e lá na frente ali tinha Adriano, tinha o Ronaldo Fenômeno. Gente, sinceramente, não sei se vocês já assistiram Vingadores, Guerra Infinita, Ultimato. Vocês já assistiram os super-heróis da Marvel? Praticamente o Brasil, quando juntava a seleção brasileira, quando fazia uma convocação da seleção brasileira para jogar um amistoso, para jogar uma Copa do Mundo, para jogar uma Copa América, jogar uma Copa das Confederações, o Brasil juntava os Vingadores em campo. O Brasil juntava os Vingadores em campo e ninguém ganhava deles. Os caras eram muito feras. A gente sabia que os caras iam marcar gols a qualquer momento. Ronaldo, meu Deus do céu. E hoje a gente tem o Vinícius Júnior substituindo, digamos assim, o Ronaldinho Gaúcho e o Neymar naquele lado que ele joga ali. Meu Deus, de roer as unhas, de doer o coração. E eu sou flamenguista, respeito demais o futebol do Vinícius Júnior. Sou super fã do futebol dele. Mas o cara não rende na seleção. O cara é incomparável a Ronaldinho Gaúcho, é incomparável a Neymar. Esses caras, comparado a esses caras aí, eles estão numa prateleira, mas é muito abaixo, muito abaixo mesmo de Neymar, de Ronaldinho Gaúcho. E aí a gente vai ali para centroavante, a gente tinha Ronaldo, a gente tinha Adriano Imperador. E hoje a gente tem quem? Hoje a gente tinha, né? A gente tinha Gabriel Jesus, que pra mim também é um bom jogador, mas não compara aos caras anteriores. A gente tem hoje que o que é mais convocado é o Richarlison, né? Que foi convocado novamente. Matheus Cunha, parece que é o Matheus Cunha. E a gente tem ali pela ponta esquerda ali Rodrigo. A gente tem o Estevão, que é o melhor de todos, que pra mim, eu sou um fã do Estevão, tá? Joga muita bola, pra mim vai ser um cara que vai ser um dos destaques dessa seleção brasileira. Já foi destaque no Palmeiras, já está sendo destaque no Chelsea, e já está sendo destaque na seleção brasileira, e já está sendo artilheiro da seleção brasileira com 18 anos na era Ancelotti. Vocês estão entendendo a gravidade que é a atual situação da seleção brasileira, dependendo de um garoto de 18 anos? Pra gente que já teve Rivaldo, pra gente que já teve Ronaldo, que já teve Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Roberto Carlos, Tita, enfim, já falamos muito. Pra gente ter esse pessoal aí, pessoal, é difícil, viu? É complicado, é difícil. É por isso que o pessoal hoje não assiste mais o jogo da seleção. Eu vejo muito futebol, eu acompanho muitos comentários aí dos vídeos, e eu tava vendo, por exemplo, os comentários do vídeo de hoje. Meu Deus do céu, o pessoal estão crucificando o Lucas Paquetá. E não é por menos. O cara hoje bateu um pênalti horrível, isolou a bola. Aquele cara, pessoal, na boa, o Brasil hoje não tem meia. O meio-campo do Brasil hoje é formado por Casemiro, que pra mim é um excelente jogador, mas não se compara com os caras anteriores, que a gente tinha Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Casemiro, que não foi titular hoje, foi Bruno Guimarães. Hoje a gente tem Bruno Guimarães, que pra mim é um jogador mediano, viu? Mediano. Não acho que o Bruno Guimarães receba a bola toda que o pessoal bota, não. A gente tem o Casemiro,
A gente tem o Lucas Paquetá. Gente, o Lucas Paquetá hoje não é titular nem no Flamengo, nem no Palmeiras. Pra mim, é a minha opinião. O Lucas Paquetá tá atrás de muita gente que tá jogando no Brasil. E eu sou flamenguista, gosto dos caras, gosto do Lucas Paquetá, gosto do Vini Júnior, mas os caras não rendem na seleção, velho. Os caras não rendem. E, gente, pessoal, eu, como brasileiro, torcedor, gosto de futebol, amante do futebol, eu acho que eu nunca vou ver a minha seleção ser campeã mundial. Porque com esse futebol apresentado, e a gente já percebeu que o Brasil não precisa, que o problema do Brasil, da seleção brasileira, não é técnico, não é técnico. Já entrou o Tite, que para mim foi o melhor técnico dos últimos tempos da seleção brasileira. Entrou o Dorival, entrou o Diniz, que Dorival e o Diniz foi um trabalho horrível, muito ruim. Entrou agora o atual técnico Carlo Ancelotti, um dos maiores técnicos da história do futebol mundial. Não estou falando de seleções, estou falando de títulos mundiais por clubes. Super mega campeão da Champions League. Cara que conhece todos os jogadores do mundo inteiro, inclusive os brasileiros. E aí o cara vai para a seleção brasileira, um super técnico, com mais nome do que os próprios jogadores que tem dentro do clube, e mesmo assim, jogando um pouquinho melhor do que os outros técnicos anteriores, o cara não consegue fazer a seleção brasileira mostrar aquele futebol bonito, aquele futebol agradável, aquele futebol envolvente. Porque os caras não ajudam. Os caras, é que nem o Neto fala, os caras são perna de pau. Os caras não sabem jogar aquela bola. Tem uns caras que treinam todo dia e não conseguem matar uma bola. Os caras não conseguem matar uma bola. É que nem o Neto fala, o Neto lá do jogo aberto. Né, jogo aberto não, os donos da bola. Os caras não sabem bater pênalti, parece uma galinha pra bater pênalti. E assim, esse vídeo é um desabafo justamente porque eu ia até comentar um pouco sobre o jogo de hoje. Mas, enfim, vamos falar um pouco sobre o jogo de hoje. Eu assisti aquele jogo e que jogo horrível. A seleção da Tunísia é uma seleção fraquíssima. Fraquíssima. E o Brasil, ó, não jogou nada contra uma seleção da Tunísia. Imagine a seleção brasileira pegando a seleção da França, que é uma das melhores do mundo. Argentina, atual campeão mundial, atual campeão mundial. Se o Brasil pegar a seleção de Portugal, que para mim, nesse atual momento, a seleção de Portugal é a melhor seleção que está jogando futebol no mundo. A melhor seleção do mundo nesse exato momento se chama Portugal. Porque tem jogadores craques, jovens, que... Gente, Portugal só tem craque no time deles. Comparado à seleção brasileira, Portugal só tem craque. Vamos falar um pouco de Portugal aqui? Portugal, eu tava vendo o jogo de Portugal. Portugal pegou uma seleçãozinha lá, que nem, por exemplo, o Brasil pegou a Tunísia, ficou 1-1. Portugal meteu 9-1. Jogando fácil, jogando bonito. E o Cristiano Ronaldo nem entrou. Portugal tem Cristiano Ronaldo, que é velho, mas marca gols pra caramba. Portugal tem João Neves, Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix e uma infinidade de jogadores bons. Praticamente esses jogadores ganharam a Champions League atual pelo PSG, a maioria deles. E quase todos os outros jogam em grandes times da Europa. E tá jogando um absurdo de futebol Portugal. E pra mim, se o Brasil pegar uma seleção dessa, Portugal, França, Alemanha, gente, uma Espanha, o Brasil vai levar um sacode. Porque com esse futebol, mesmo com o técnico que tem, esses jogadores são muito fracos. Então, pra mim, o problema do Brasil não é técnico, tá? É técnica dos jogadores, não é técnico. Técnico tem. O que tá faltando é técnica aos jogadores. Tá faltando bons jogadores craques. Gente, na época de 2006, a gente tinha 3 melhores do mundo dentro do campo. A gente tinha Ronaldo,
a gente tinha Kaká, a gente tinha Ronaldinho Gaúcho. E o Adriano era um dos principais atacantes do futebol mundial, pela Inter de Milão. Isso não é pouca coisa. E hoje a gente tem Vinícius Júnior, Rodrigo, Estevão, que pra mim sim é um grande diferencial nesse Brasil. Matheus Cunha. Realmente é de doer os olhos de assistir esse Brasil de agora com o Brasil de antigamente. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. O que vocês acharam do vídeo? Se inscreva aí. Um grande abraço pra vocês. Valeu.